Olá! Quando a gente pensa na América colonial, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente uma pirâmide, né? Mas a história é bem mais complicada e fascinante. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na verdadeira face das Américas, tanto a espanhola quanto a inglesa, para entender as dinâmicas de poder, cultura e sociedade que moldaram o nosso continente. Pois é, a imagem mais comum é exatamente essa, uma pirâmide social super rígida. Europeus no topo, mandando em tudo, e na base os povos indígenas e os africanos escravizados. Uma estrutura que parece não ter brechas, onde cada um tinha seu lugar fixo e pronto. Mas a grande questão é, será que a vida real era assim tão simples e estática? Bom, para começar a desmontar essa ideia, nada melhor do que a palavra de um especialista. O historiador Alberto Flores Galindo diz uma coisa genial. Essa tendência de imaginar a sociedade colonial com personagens imóveis, bom, ela não aguenta o tranco de uma investigação mais séria. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos investigar o que estava por trás dessa fachada, descobrindo um mundo cheio de nuances, contradições e, acredite, muito movimento. Então vamos começar nossa jornada pela América Espanhola. Preparem-se porque a gente vai ver que a realidade social era muito, mas muito mais complexa e fluida do que aquela pirâmide estática que tentam nos ensinar. Olha que interessante. No papel, a coroa espanhola tentou criar uma divisão bem clara. De um lado, a República dos Espanhóis, que era o mundo das cidades, do poder. Do outro, a República dos Índios, lá no campo. Só que, na prática, a vida não respeitava essas fronteiras. A realidade transbordava por todos os lados e esses dois mundos se misturavam o tempo todo. E foi exatamente dessa mistura que nasceu a mestiçagem. De repente, não existiam apenas espanhóis e índios. Surgiram novas categorias. Mestiços, mulatos, castiços, e com elas uma hierarquia social que era uma verdadeira teia, muito mais complexa que uma simples pirâmide. Claro, era um sistema de castas criado para oprimir e controlar, mas ao mesmo tempo ele mostrava que a realidade já tinha explodido aquela divisão simples entre colonizador e colonizado. E o mais curioso é que nem o topo da pirâmide era o que parecia ser. Pensem só, muitos dos grandes conquistadores, os caras que viraram a elite aqui na América, não eram da alta nobreza lá na Europa. Longe disso. Eles, na verdade, construíram sua própria nobreza aqui, na marra. Era uma nobreza de fato, não de direito. O próprio Hernán Cortés, por exemplo, era filho de um pobre escudeiro. Ele basicamente reinventou seu passado para combinar com o poder que ele conquistou. E quando a gente olha para a base dessa estrutura, as pessoas escravizadas estavam longe de ser vítimas passivas. Elas resistiam e buscavam sua autonomia de formas muito criativas e corajosas. Fugiam para formar os palenques, que eram como os nossos quilombos. Juntavam dinheiro para comprar a própria liberdade. Acreditem, eles chegavam a processar seus senhores nos tribunais e ganhavam. E usavam até mesmo a ameaça do suicídio, um ato de desespero, claro, mas que também era uma forma de protesto que causava um prejuízo econômico direto para o senhor. A vida de um mestiço era, muitas vezes, um lugar de ninguém, um limbo social. E a história de Garcilaso de la Vega é o exemplo perfeito disso. Imaginem, ele era filho de um conquistador espanhol com uma princesa inca. Tinha tudo para ser da elite, certo? Errado. Ele passou a vida inteira tentando ser aceito como nobre na Espanha, mas nunca conseguiu. Sua herança indígena era sempre uma marca, um jeito de dizer que ele era outro. Isso mostra bem o drama que era ser um filho da conquista. Ok, agora vamos viajar um pouco. Deixamos a América Espanhola para trás e subimos para o norte, para a América Inglesa. E lá a gente vai ver a mesma coisa. A realidade era bem diferente do mito que se criou. Sabe aquela imagem do peregrino puritano, todo certinho? Pois é, essa imagem esconde uma diversidade que é, no mínimo, surpreendente. Todo país tem seu mito de fundação, né? E o dos Estados Unidos é construído em cima dessa figura aqui, o WASP, que significa branco, anglo-saxão e protestante. Essa é a imagem da família ideal, aquela que a gente vê nos filmes sobre o Dia de Ação de Graças. É o pilar da identidade nacional que foi construída. Mas como a gente vai ver, os números da vida real contam uma história bem diferente. E olha só esse gráfico. Ele é um verdadeiro choque de realidade. Estamos em 1775, um pouquinho antes da independência americana. Apenas um terço da população era de origem inglesa. Um terço! Quase metade, gente, quase 50%, eram de outros cantos da Europa. E mais, 20%, ou seja, uma em cada 5 pessoas, era um africano escravizado. A América Inglesa, na verdade, já era um caldeirão de culturas. Mas então, quem eram esses outros europeus? Era gente de todo canto.
Tinha escoceses, irlandeses, muitos deles católicos, o que já quebrava o mito protestante. Tinha alemães fugindo de conflitos na Europa, protestantes franceses, os chamados huguenotes, que fugiam de perseguição religiosa. Era gente movida pela fome, pela guerra, pela esperança de uma vida melhor, e cada um trouxe na bagagem sua cultura, sua língua, sua fé. Agora a gente entra num ponto fundamental para entender as diferenças entre essas duas Américas: a religião. A forma como a fé moldou cada uma dessas sociedades foi tão diferente que as consequências disso são sentidas até hoje. A diferença é brutal. De um lado, na América Espanhola, o que mandava era a unidade católica. Era uma religião única, oficial e imposta pelo Estado, que acabou se misturando com as crenças que já existiam aqui. Já na América Inglesa, o cenário era outro, uma pluralidade de igrejas protestantes. Eram várias seitas, várias visões de mundo, competindo, às vezes brigando, mas que no fim das contas, acabou gerando uma cultura de maior tolerância. É que na América Espanhola, a Igreja Católica não era só uma igreja, era uma máquina super organizada. Não era uma coisa só, existiam várias ordens religiosas, cada uma com sua missão. Os franciscanos chegaram primeiro para evangelizar. Os dominicanos cuidavam mais da teologia das universidades e da Inquisição. E os jesuítas, claro, focavam na educação e naquelas missões gigantescas, as famosas reducciones, onde organizavam a vida dos indígenas. Mas essa imposição do catolicismo não conseguiu apagar tudo que existia antes. Pelo contrário, as coisas se misturaram. O catolicismo se fundiu com as religiões dos povos indígenas e africanos e daí nasceu uma fé totalmente nova, com uma cara americana. O exemplo dos 3 reis magos é perfeito para entender isso. Eles foram reinventados. Melchior virou rei europeu, Gaspar, o rei indígena, e Baltazar, o rei africano. É o sincretismo em sua forma mais bonita. Já no norte, mesmo todo mundo sendo protestante, as visões de mundo eram opostas. De um lado, você tinha a Massachusetts, governada pelos puritanos. Eles se viam como um exemplo para o mundo, uma cidade sobre a colina, mas eram super intolerantes, não aceitavam ninguém que pensasse diferente. Do outro lado, tinha a Pensilvânia, fundada pelo Quaker William Penn. Lá a ideia era ser um experimento sagrado, um refúgio para todos os cristãos que sofriam perseguição. Eram 2 mundos dentro do mesmo mundo. E essa intolerância dos puritanos, claro, teve um lado bem sombrio. O caso mais famoso que todo mundo já ouviu falar foi o das Bruxas de Salem. Em 1692, uma onda de histeria coletiva, movida por um fervor religioso fanático, levou à execução de 20 pessoas acusadas de bruxaria. É um episódio trágico que mostra até onde o radicalismo religioso pode chegar. Bom, depois de ver tudo isso, chegou a hora de juntar as peças. Vamos comparar esses 2 mundos coloniais lado a lado para entender como os caminhos que eles seguiram foram tão diferentes e como isso explica muito sobre as Américas que a gente conhece hoje. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem direta. Pensem comigo. Na América Espanhola, a base social foi a mistura, a mestiçagem. A relação com os indígenas foi de subjugação, mas de incorporação forçada. E a religião foi uma só, a católica. Já na América Inglesa, a lógica foi outra. A base foi a segregação e a exclusão. Os indígenas foram expulsos ou exterminados, e na religião o que tivemos foi uma pluralidade de igrejas. São 2 projetos de colonização completamente diferentes. Então, o ponto principal é que essas não foram apenas escolhas do passado. Foram decisões que definiram o futuro. Um caminho levou a sociedades mestiças, muito hierárquicas e com um poder central forte. O outro caminho criou sociedades que, embora pluralistas, eram baseadas na segregação, mas com uma tradição muito forte de autogoverno local, que foi a semente da sua independência. E, para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. De que forma essas raízes coloniais, forjadas séculos atrás na conquista, na fé e na mistura, continuam vivas, moldando a política, a sociedade e a cultura de todos os países das Américas hoje. Uma coisa é certa, a sombra do período colonial é bem longa. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.